Olá, como vai vocês? Que coisa boa estar com você aqui mais uma vez. Eu quero dizer a você que eu estou muito feliz de poder compartilhar as minhas experiências com você e também na certeza de que elas irão ajudar você, e eu fico feliz de oferecer a você todas as experiências que eu estou dividindo com você aqui como ferramenta para que você torne uma pessoa melhor, feliz e que consiga então ter mais ferramentas na sua vida para vencer as suas adversidades aí e compreender que você é muito melhor do que isso que você olha no espelho. Você é muito melhor que isso, tá bom? E que por mais que você não me conheça, e que por mais que você esteja aí do outro lado dessa tela e pensa como nós somos diferentes, eu quero dizer para você que se você olhar não para o seu avatar, não para esse plano físico que você é e conseguir encontrar a sua verdadeira fonte, você vai ver que somos muito mais parecidos do que você possa imaginar, tá bom? Então, gente, eu estou aqui dividindo com você essa comunhão com você, tá bom? A comunhão com essa fonte que está em nós e com o que nós somos, e principalmente que você entenda que nós somos simplesmente um. Se nós compreendermos isso, se nós compreendermos essa fonte, nós vamos compreender que somos bem mais parecidos do que você possa imaginar, tá bom? E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você, porque você é um comigo e a minha intenção é te ver bem, assim como eu fui ajudada, como me veio essa ferramenta que me agregou o conhecimento, que me trouxe a expansão da consciência e o compreendimento da minha própria vida. Eu estou aqui te desejando que faça o mesmo, mostrando para você que seja qual for o seu problema, que você estiver vivendo ele aí agora no seu plano físico, ou que seja qualquer uma das religiões que você frequenta ou que você faça parte, nada disso importa, porque você é um comigo, eu estou em comunhão com você e eu estou mostrando para você que isso não faz diferença para mim e que isso também não faz diferença nenhuma para a fonte, porque você é de lá. E tudo que nós sabemos que o ser humano tem feito em toda essa vida é procurado a se reconectar com essa fonte de onde ele veio, tá bom? Então somos mais parecidos do que você possa imaginar, tá bom? E eu fico muito feliz por isso. Então, gente, hoje nós vamos falar da transmutação, né? Como prometido aí. E a transmutação, antes que eu possa passar as minhas experiências relacionadas a isso para você, você precisa entender o que significa transmutação. Transmutação seria o mesmo que mudança de estado, tá bom? Mudança de estado, mudança de polo, como você quiser, mas é uma mudança de estado, mudança de acontecimento, vamos dizer assim. E nessa mudança da transmutação, segundo o livro Caibalo, a gente consegue passar de uma polaridade para outra facilmente, fazendo isso, primeiramente tendo todo o conhecimento aí com as leis que nós já falamos sobre elas, porque toda transmutação está ligada a essas leis e principalmente, né, nós precisamos compreender primeiro, para então experimentar, tá? E eu, no momento em que eu estava ali passando os meus conflitos, como eu já falei para você aqui, eu fui ensinada a fazer essa transmutação através dos estudos, essa coisa toda. Porém, como ainda o meu conhecimento, né, e o meu entendimento estavam ainda dentro de uma doutrina né, evangélica e essa coisa toda, e assim, não estou falando nada relacionado à religião, por favor, entendam isso. Eu só estou falando que havia em mim algumas crenças limitantes que me levaria a não acreditar muito nisso.
Então, como uma das minhas crenças que permanecia em mim ali seria a própria Bíblia, e é para mim até hoje, eu em muitas coisas assim que eu até hoje, né, que eu vivo, ela precisa estar de acordo com a palavra. Eu não quero rótulo, mas eu quero Jesus. Eu não quero, eu não creio em muitas coisas hoje, mas eu jamais vou deixar de crer no meu verdadeiro pastor, né, que é aquele que me guia, é aquele que me dá a direção e é aquele que me ensina todas essas coisas que hoje eu sei e estou passando para você. Então, o que acontece? Eu comecei a pegar, ver ali como experiência a própria crucificação de Jesus relacionada à transmutação. Pense você comigo, Jesus estava num corpo físico, né? E Jesus num corpo físico, ele sentia as mesmas dores e aflições que eu sinto, correto? O que aconteceu então? Imagine que também ele teve também alguns pensamentos que faz parte dos seus pensamentos hoje, principalmente relacionado quando você está passando por conflitos que acha que tudo que você deseja que aquilo passa rápido, né? Passa de mim esse cálice, né? Então, naquele momento, se você for observar, Jesus em momento nenhum ele questionou: poxa, por que eu vou ser crucificado se eles são ladrão, né, o bandido mesmo, eu não sou bandido, eu não tenho pecado e tal. Jesus não reclamou. Primeiro porque ele estava vivendo o projeto, né? E segundo, porque também não era na crucificação que seria Jesus glorificado. Jesus seria glorificado na ressurreição, num outro plano, não era naquele plano físico, né? E aquele segundo plano ali onde estava o propósito, é ali que estaria a glória de Deus. E é ali que estaria a glória, né, vamos dizer assim, de Jesus sobre aquele ato da crucificação, né? Que todo mundo sabe. E então eu comecei, porque eu observo muito, hoje eu tornei uma pessoa que observa ainda mais as coisas, principalmente relacionado à imagem e semelhança de Deus, que é o que nós somos. Só que essa imagem e semelhança não é por causa do seu corpo, não é por causa dos seus traços, da sua cor de pele, do seu cabelo, não é nada disso. Nós só somos semelhantes a Ele porque viemos da mesma fonte e passamos toda a nossa experiência aqui nesse plano físico querendo nos conectar novamente com essa fonte. E um momento em que nós queremos conectar com essa fonte, nós buscamos isso desesperadamente nas religiões, né, no lado espiritual, e você pensa que o que você quer, na maioria das vezes, é só resolver os seus problemas, né? Mas não é. Os problemas aqui são ilusões, porque da mesma forma que toda alegria, ela não é para ser o tempo todo, ela vai conseguir ficar ali com você, como também os seus problemas não vão. Em breve eles vão sumir, em breve eles vão ser resolvidos e já não existem mais, né? Porém, o plano espiritual, né, falando do lado espiritual, esse sim te conecta e te assemelha com o que Deus é. Por isso que você tem tanta sede a essa fonte, porque essa fonte é a que te assemelha com o que Deus é, e você tem a necessidade de estar conectado a ela o tempo todo, correto? Então, o que acontece? Nós vivemos, né, durante toda a nossa vida aí, tentando essa conexão. E naquele momento em que Jesus viveu tudo isso, a crucificação, antes mesmo que ela acontecesse, né, ele deixou vários ali sinais em palavras para o próprio discípulo, e eu entendi também que Jesus se afastou em algumas vezes e não foi relatado com a oração em todas as orações que ele fez. Existem algumas orações que não foram relatadas, que foram feitas por ele antes da crucificação, tá? Só que, porém, olha as palavras que Jesus falava. Jesus sempre dava um sinal de que ele teria um corpo em glória, que o Filho do Homem voltaria. Ele deixou vários sinais de que ele não estava vivendo aquele plano físico
que estava prestes a acontecer com ele. Ele estava vivendo o propósito no Espírito, que é a sua verdadeira realidade. Então, o foco dele não estava ali naquelas dores que ele ainda sofreria por elas ali dentro de pouco tempo, mas o foco dele estava exatamente na glória de tudo aquilo que seria para ele após a crucificação. Então, o foco de Jesus foi num estado acima, né, daquela situação em que ele estava vivendo. E essa é a maneira com que nós, como imagens e semelhança de Deus, devemos também agir com os nossos problemas. Se você estiver passando, como eu falei para você, dos meus conflitos ali, vivendo aquele plano físico como eterno, então você está dando uma ordem para que ele seja eterno. Mas a partir do momento que você negue o mundo de César, a partir do momento que você negue aquela realidade que não é sua, e então passa para o próximo plano e entenda o plano de Deus para você dentro dessa outra realidade que está no segundo plano, além do seu físico, no plano de cima, você então começa a acreditar naquela nova realidade. E aí virão os seus novos sentimentos e te fará, na sua cocriação, em criar uma nova realidade. E isso é tomar posse antes que seja seu. Isso é acreditar naquilo que não se viu, mas se vestir daquilo que te virá. Tá? Então, o que acontece? Eu naquele momento em que eu estava nos meus conflitos ali, eu precisava de ter essa ação de transmutação. Você entende que é muito mais profundo e muitas das vezes nós não podemos falar tão liberalmente sobre isso dentro de algumas religiões. Você entende que, na verdade, existe todo o nosso conhecimento, tanto faz biblicamente, mas com a nossa conexão com a fonte, ela está muito além da religião. Porque quando você entende quem é essa fonte e de que forma que eu chego nela e de que forma que eu vou tomar posse dela, vai existir algumas limitações que aonde você está, talvez você não vai conseguir entender. Não que esteja errado, não tem nada de errado com você. Você só precisa, quanto mais você se introduz com essa fonte, menos crença limitante você tem, porque você vai compreender que a fonte não tem o fim, tá? Que é a abundância de água jorrando que sacia você no espírito e na matéria, infinitamente, tá bom? Infinitamente. Então, naquele momento em que eu queria agir com essa ação de transmutação, eu me assemelhei em algumas histórias, em alguns acontecimentos, que era da forma que eu estava ali com a minha mente mais preparada para acreditar, biblicamente, principalmente histórias de Jesus, dos discípulos, teve muitas coisas. Paulo, gente, que é uma pessoa que viveu completamente nessa matéria. Paulo viveu já o segundo plano. Paulo não viveu aquele plano físico, onde uma pessoa em si quer apenas falar, né, de um homem, né, provar uma verdade ali, e vai, tipo assim, viver aquela realidade sendo preso, espancado, né, sofrendo todas as dores ali, porque Paulo também sofreu muito, mas Paulo sempre vivia e pregava um plano superior àquela realidade dele. Então, a ação dele também era de transmutação. Paulo não estava vivendo o verdadeiro estado dele, mas ele estava vivendo um estado bem acima, já num estado de glória, mesmo que ainda não tinha alcançado aqui. E ainda assim, tomava chibatadas, estava ali sendo preso e envergonhado, muitas das vezes poderia, se ele olhasse com os olhos da matéria, ele poderia se ver como um louco por aí, que apanhava, mas estava lá ainda querendo vivenciar toda essa experiência que ele teve ali. No entanto, ele viveu todo o plano de cima e não esse plano de baixo,
tá bom? Por que que Paulo vivia esse plano de cima? Nós aprendemos isso aqui. O que está em cima é como o que está embaixo. Mas, porém, para que eu tenha o que está em cima semelhante com o que está embaixo, eu preciso verdadeiramente ter posse daquele plano de cima, independente da realidade que eu esteja vivendo ela, tá? E naquele momento em que eu estava ali passando esses conflitos, que eu fui então aprender a arte da transmutação, o meu momento ali era necessário a paz. Mas como todo mundo sabe, quando nós passamos por alguns conflitos na nossa vida, seja ele relacionado à doença, saúde, dinheiro, tudo que nós queremos é que a gente tenha um segundo de fé e que aquilo imediatamente aparece tudo resolvido na nossa frente, no nosso plano físico. Mas não é assim que funciona, porque na maioria das vezes nós não somos ensinados a ter uma alma próspera. Nós não somos ensinados a ter uma vida com abundância. E é por isso que essas coisas vêm com tanta dificuldade para o nosso plano físico. Então, primeiro que antes que eu me sinta saudável, a minha alma precisa ser saudável. A minha mente tem que eu preciso ter uma mente de saúde e não uma mente de doença. Antes que eu saia do estado miserável, eu preciso ter uma mente, um estado próspero. Mas não é apenas falar, não é apenas construir, é acreditar profundamente que aquele estado acima do seu, que é do seu plano físico, que é ele que é a sua realidade. Então, a partir daquele momento, eu nego essa realidade que está no mundo de César, o mundo da matéria, para viver a realidade em que eu acredito que ela é para mim, porque ela vem exatamente, diretamente da fonte de Deus para a minha vida, da fonte eterna para meu plano físico. E isso muitas das vezes não nos é ensinado. E esses são os motivos de depressões, escravidão nos remédios, outros problemas aí físicos, né, relacionados à saúde, etc. Problema o convívio com as pessoas, e aí isso simplesmente vai te atraindo mais ainda. É por isso que esse canal o nome desse canal já diz tudo: como ter uma vida com abundância. Porque muitas das vezes os nossos olhos físicos, eles querem, claro, imediatamente resolver todos os nossos problemas, imediatamente. Mas se de alguma forma eu não sou o que sou lá dentro, eu também não sou o que eu sou aqui fora, o que eu quero ser aqui fora, tá bom? Então, essa é a maneira com que eu compreendi a transmutação na minha vida e que hoje eu estou compartilhando com você. Então, independente dos problemas que você esteja vivendo agora, compreenda que antes que qualquer coisa se resolva, você precisa entrar em conexão com essa fonte. E essa fonte, você se tem tão ocupado, tá, em conectar com ela, conectar com as pessoas dentro de você, entrar em comunhão com as pessoas a partir do momento que você compreende que você é um com elas, e essa é a verdadeira comunhão, esse é o verdadeiro amor ao próximo, a partir de eu compreender. Enquanto eu não compreendo quem eu sou, eu não tenho como ter esse amor ao próximo, porque esse amor ao próximo vai estar limitado à religião, vai estar limitado à condição física ou condição até espiritual. Então eu estou vivendo completamente fora dessa fonte, tá? Então é preciso compreender isso, que independente de quem você independente da sua fisionomia, do seu físico, dos seus problemas, do seu tom de pele, do seu cabelo, independente de quem você a mesma fonte que eu tenho sede nela é a mesma fonte que você tem a mesma sede. Então, essa é a transmutação feita com sentimento. E a partir do momento que você se veste desse novo estado, né, ainda nesse plano físico, você não, independente do que você está vivendo, independente do que as pessoas estão dizendo a seu respeito, você
acredita na sua nova realidade. Você acredita na solução sua que você buscou da fonte. E que se isso ainda não agradou as pessoas, porque não veio para o seu plano físico, você continua tranquilo, porque você sabe que virá. Você já imaginou ver um rico ter a mente de miserável, de pobre? Impossível. Você já imaginou uma pessoa saudável que não toma um remédio sequer, viver em cima da cama preparando e vivendo o tempo todo pensando e criando a doença na mente dela? De jeito nenhum. Então você precisa compreender o seguinte: enquanto você não se veste desse novo estado e ele torna verdadeiramente a sua realidade ela não vai deixar de ter a importância para você. E a única forma de essa realidade física não ser mais a sua atenção de importância será no momento em que você transmutar esse estado para aquela nova história, para aquele novo acontecimento que é o resultado daqueles problemas que você está vivendo, e se vestir verdadeiramente dessa paz em todas as áreas relacionadas aos seus problemas. Enquanto você não toma posse dentro, não tem como o que está em cima ser como o que está embaixo. E você precisa compreender que por mais que as coisas possam parecer estar paradas, nada está parado. Tudo se move e se move o tempo todo por você, tá? Por você. Então, nesse exato momento que você pensa, eu estou fazendo, mas não está dando certo e tudo, lembre-se onde você estava e lembre-se como você vai, no exato momento atual que você estará. Tem uma diferença muito grande. Talvez você vai chegar ali numa determinada caminho e perceber que você já não consegue falar mal do seu próximo por causa do amor. Você não consegue compreender melhor o seu próximo porque hoje você compreende melhor que ele é um com você. Você consegue, se ocupa mais em se conectar com a fonte do que com o que as pessoas estão falando ou pensando a seu respeito. Então, essas são as mudanças que precisam vestir você ali primeiro. Precisa, então, ser totalmente suas ali primeiro. Antes que as manifestações na sua vida física comecem a surgir, que são as soluções daqueles problemas. Mas não tenha nenhum, tipo assim, não resista às mudanças. O que não deve se fazer é resistir às mudanças. E é por isso que quando nós entramos no ato de oração, nós não entramos no ato de oração para mendigar, para nos fazermos de coitadinhos. Porque nós não somos coitadinhos. No entanto, nós temos vários conselhos e várias pistas e pistas e pistas biblicamente de profetas de Jesus, dizendo que a oração é gratidão, ela tem que ser feita de gratidão, mas eu não tenho como agradecer pela luta em que minha vida física está vivendo aqui. Como é que eu vou agradecer? Obrigada porque eu estou devendo, obrigada porque eu sou doente. Não é isso. Primeiro eu me visto da saúde, e ainda que a doença ainda esteja aqui, eu já sou grata pela saúde, que eu acredito que é minha. Eu tomei posse de uma coisa que eu não vi. Eu tomei posse de uma coisa que ainda não é minha. Mas eu, independente de qualquer pessoa, do que pensa ao meu respeito, é nisso que eu acredito hoje. Então, se você quer ter amigos melhores, construa o caráter dessas pessoas no seu pensamento e o seu próprio caráter para ser compatível com essa energia, com esses amigos que você quer. E no momento que você construiu isso, você então já tem uma oração de gratidão. No momento que eu construí prosperidade na minha vida, que é o meu segundo plano, no meu plano mental, no meu plano espiritual, como você quiser chamar. Se eu construir essa realidade verdadeiramente, a partir do momento que eu construir essa realidade, ela é minha. Ela é minha. Independente se os seus olhos ainda não viram. Mas não é com esses olhos que eu tomei posse. Não são com essas atitudes aqui físicos, né? No mundo de César, no mundo da matéria que eu tomei posse de nada.
Então é por isso que você não deve se importar mais com a opinião de A ou de B. Você não se importa mais com isso, porque você aprendeu a tomar posse. Você conheceu, sabe como ir até a fonte e então se vestiu daquele novo estado. É só esperar. E um outro exemplo que eu quero dar, eu acho que vai dar tempo, eu vou tentar falar rápido aqui, é que você pode transmutar a situação na vida de outra pessoa. Exatamente. Isso também é uma maneira de orar, porque muitas das vezes uma pessoa nos conta um problema e nós emitimos dó, pena daquela pessoa. Não faça isso, não faça isso. Você pode mudar o estado daquela pessoa apenas na sua mente, com toda a sua fé, vestir aquela pessoa do estado que você gostaria que ela tivesse. Então a transmutação, ela não é só para você. Você faz para você, mas toma posse pelo outro também. Eu tive conversando há pouco tempo com uma pessoa que estava muito nervosa. Essa pessoa estava num estado assim extremo e levantou muito mal, ainda que não havia grandes acontecimentos. E essa pessoa então falou para mim assim: eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou muito nervosa e estou muito mal. Você pode transmutar isso aí para mim, em outras palavras, como você preferir. Você pode orar para que essa situação mude. Eu falei, ok. Então eu parei tudo que eu estava fazendo imediatamente, parei tudo e sentei e lembrei do estado que realmente até eu me senti assim, senti muito forte aquele conflito que a pessoa estava vivendo ali, aquela falta de paz e um desespero muito grande interior. E eu sentei e então pensei naquela pessoa e comecei a imaginar aquela pessoa sorrindo, comecei a sentir a paz chegando na vida daquela pessoa, comecei a colocar naquela pessoa todos os sentimentos que eu tenho hoje, que me conecta com a fonte. Eu comecei a transferir isso para aquela pessoa. E comecei a elevar aquela pessoa mais próximo da fonte. Tá? Gente, isso é uma verdadeira oração. É por isso que nós precisamos entender o porquê que não é muito falar. Tá? Porque nós não seremos atendidos. As suas ações, as suas atitudes e os seus sentimentos, né? A sua ação dentro de você, no seu interior, em oculto, ela fala mais do que as suas palavras, tá bom? E é confirmado isso aí pelo próprio Jesus. Você fala aí com seu Pai que está em secreto e em público ele te honrará. Então nós precisamos fazer a coisa da forma certa. Então assim nós estaremos então espalhando amor verdadeiro que realmente nós temos da fonte para o nosso próximo. E como eu disse a você, não estou falando que isso está preso, esse ensino, em nenhum rótulo. O meu rótulo aqui é vida eterna, Jesus Cristo, Deus, a fonte divina, o que você queira chamar, tá bom? Então, esse é o rótulo. Então, naquele momento em que eu comecei a trazer aquela sensação para aquela pessoa, como eu aprendi a fazer para mim, naquela sensação, levando aquela pessoa para a sensação de paz, enquanto eu não senti que aquilo fosse real na vida dela, eu não saí daquela meditação e daquele momento que eu estava co-criando para a vida daquela pessoa, daquele momento que eu estava co-criando, orando, afirmando, como você quiser chamar também. Então, naquele momento, eu terminei, saí da meditação ali e fui fazer as minhas outras coisas. 5 minutos depois, a pessoa me ligou. Você nem imagina com quem, parecia que eram 2 pessoas. A primeira era uma e a segunda era uma outra, porém com uma fonte muito grande jorrando maravilhosamente dentro dela. Tá? Isso é maravilhoso, gente. Então isso é amor ao próximo. Nós precisamos entender que nós não precisamos usar técnicas de transmutações apenas para o nosso bem, diretamente só a nossa vida, não. Mas principalmente para a vida do seu próximo. Principalmente para ele, porque tudo aquilo que você fizer em benefício a você, você está fazendo ao próximo. Então, é bom que você, por exemplo, escolha aquela pessoa que você ama, ou aquela pessoa que nem te ama,
né? E comece a desejar o bem para ela. Talvez a pessoa está doente e você acha que precisa de fazer uma visita a ela, de simplesmente estar lá doando força física, e talvez a sua força espiritual, a sua atitude espiritual aí, ela vai ter um resultado bem maior do que você possa imaginar, tá bom? Porque lembre-se, fale com o teu pai, fale com o seu eu superior, com o seu eu maior, tá? Dentro de você em secreto e em público ele te honrará, tá bom? Gente, eu fico muito agradecida a você. Desculpa, eu queria esse vídeo com menos de 30 minutos, mas tudo bem. Assim eu agradeço a todos vocês e quem quiser saber mais sobre a transmutação aí, pode estar aqui fazendo algum comentário. A gente vai depois abrir uma forma aí de você de estar te ajudando a entender melhor sobre isso, tá bom? Dentro das suas dúvidas. E experimente fazer isso com o seu problema, experimente fazer isso pelo bem-estar seu e dos outros. E você vai ver que ter o controle para se sentir melhor torna cada um de nós muito mais feliz e totalmente conectado à própria fonte, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Beijos.